Gabriel Peck brilha. Vasco vence Fluminense em jogo eletrizante e respira no Brasileiro. Atacante fez 2 gols após 3 meses sem marcar. O Vasco venceu o Fluminense por 4-2 em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi no estádio Newton Santos, pois São Januário segue fechado para público por decisão judicial. Os gols foram marcados por Praxedes, Marcelo, Vegetti, Lima e Gabriel Peck. O Vasco jogou com intensidade e conseguiu abrir o placar aos 23 minutos do primeiro tempo com Praxedes. Na volta do intervalo, o jogo se tornou eletrizante, com 3 gols em 10 minutos. Na segunda etapa, Marcelo não precisou de mais de 1 minuto para empatar com um golaço. Vegetti, porém, conseguiu descontar menos de 5 minutos depois e colocou o gigante à frente do placar mais uma vez. Mas o tricolor não sentiu, e Lima deixou tudo igual outra vez. Gabriel Peck não marcava há 3 meses e escolheu o clássico para quebrar a marca negativa com 2 gols. Aos 28, aproveitou uma confusão entre a zaga do Flu e ampliou o placar. Aos 39, Puma cruzou para Vegetti, que ajeitou para Peck fazer mais um e fechar a bela vitória do Vasco. Placar final 4-2. Com o resultado, o Vasco chegou aos 20 pontos e ainda sonha com a permanência na elite do Brasileiro. A diferença hoje para o Goiás, o primeiro fora do Z4, é de 5 pontos, mas os cariocas têm um jogo a menos. O Flu estaciona nos 38 pontos e perde a chance de entrar no G4 da competição. O próximo jogo do Gigante da Colina vai ser na próxima quinta-feira, 21, às 19 horas, contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro em São Januário, com o estádio aberto ao público. Já o tricolor joga na quarta, 20, contra o Cruzeiro, às 21h30, no Maracanã, também pelo Brasileirão. Gabriel Peck brilha. Vasco vence Fluminense em jogo eletrizante e respira no Brasileiro. Atacante fez 2 gols após 3 meses sem marcar. O Vasco venceu o Fluminense por 4-2 em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi no estádio Newton Santos, pois São Januário segue fechado para público por decisão judicial. Os gols foram marcados por Praxedes, Marcelo, Vegetti, Lima e Gabriel Peck. O Vasco jogou com intensidade e conseguiu abrir o placar aos 23 minutos do primeiro tempo com Praxedes. Na volta do intervalo, o jogo se tornou eletrizante, com 3 gols em 10 minutos. Na segunda etapa, Marcelo não precisou de mais de 1 minuto para empatar com um golaço. Vegetti, porém, conseguiu descontar menos de 5 minutos depois e colocou o gigante à frente do placar mais uma vez. Mas o tricolor não sentiu, e Lima deixou tudo igual outra vez. Gabriel Peck não marcava há 3 meses e escolheu o clássico para quebrar a marca negativa com 2 gols. Aos 28, aproveitou uma confusão entre a zaga do Flu e ampliou o placar. Aos 39, Puma cruzou para Vegetti, que ajeitou para Peck fazer mais um e fechar a bela vitória do Vasco. Placar final 4-2. Com o resultado, o Vasco chegou aos 20 pontos e ainda sonha com a permanência na elite do Brasileiro. A diferença hoje para o Goiás, o primeiro fora do Z4, é de 5 pontos, mas os cariocas têm um jogo a menos. O Flu estaciona nos 38 pontos e perde a chance de entrar no G4 da competição. O próximo jogo do Gigante da Colina vai ser na próxima quinta-feira, 21, às 19 horas, contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro em São Januário, com o estádio aberto ao público. Já o tricolor joga na quarta, 20, contra o Cruzeiro, às 21h30, no Maracanã, também pelo Brasileirão.